Bom, e não era que eu tava certo mesmo, Léo Cittadini pode vir a ser um novo camisa 10, um meio-campista aí para a criação de jogadas do Cruzeiro. Nesse vídeo de hoje quero falar aqui sobre o avanço que o Cruzeiro teve com o jogador, se pode, por exemplo, podemos esperar essa contratação num futuro não tão distante. E assim, mais um jogador que eu falo aqui no vídeo que poderia ser uma boa opção. É óbvio, né? Eu não trouxe essa informação que o Cruzeiro tinha interesse dele, até porque a primeira vez que eu falei do Léo Cittadini aqui no canal tem quase um mês e meio, né? Mas no caso foi uma opção que eu falei, ó, é um ótimo jogador que tem a cara do Cruzeiro, mais um que foi procurado, né? Tô até surpreso. Acho que só nessa janela de transferência já foi, tirando o Bruno Henrique e o Lucas Silva, que o Cruzeiro demonstrou interesse anteriormente, mas eu vinha batendo na tecla. Tem ainda o Pedro Vitor, né? Que vai vir do Valladolid, e agora o Léo Cittadini, então tô até surpreso. Tanto que o Cruzeiro tem alguns movimentos parecidos. Quem sabe, né? Não tem alguém aí do Cruzeiro assistindo o Cruzeiro News. Enfim, acho um pouco complicado, mas no geral até bom isso para vocês entenderem qual é a dinâmica que eu prefiro aqui do canal, né? Não tenho interesse nenhum de ser jornalista, de ficar cobrindo o clube, e sim minha opinião como torcedor. Até vocês, né? Todos nós aqui somos torcedores. E eu criei esse canal justamente por conta disso, para dar opiniões de jogadores que poderiam chegar. Se você ver meu vídeo lá que eu trouxe há quase 2 meses, né, do Léo Cittadini, falando do jogador, muita gente falando, nossa, que cara mentiroso, o Cruzeiro não quer ele, jogador inviável. No vídeo, claramente, eu deixei claro que não era que o Cruzeiro tinha interesse, e sim que eu tenho interesse, que seria uma boa opção para o Cruzeiro. E olha aí, essa história de jogador inviável, não sei o que, acho que já foi por água abaixo. Cruzeiro demonstrando interesse nele, vou comentar aqui no vídeo depois dessa longa introdução. E além disso, outro jogador que está na Série B, esse que para mim o Cruzeiro tem que monitorar, tem que procurar. Não seria fácil, mas na minha opinião cairia como uma luva nesse elenco do Pepa. Quem que é esse jogador? Enfim, até para o Cruzeiro aí ficar de olho, quem sabe não tem alguém aí também do Cruzeiro, né, que dá uma olhada aqui nos meus vídeos. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca de 40 mil inscritos, que é a minha meta aqui para o canal. Quem puder se inscrever então, sem dúvidas, me ajuda bastante. E tem também nosso canal de cortes do Cruzeiro News, tá aqui aparecendo para vocês, ó, quase 2 mil inscritos por lá. Postamos os trechos mais curtos, de 2, 3 minutos no máximo, 2 vídeos por dia lá, os trechos mais curtos aqui do vídeo. E é bom, né, ter um canal reserva aqui no YouTube. Quem puder se inscrever, sem dúvidas, me ajuda bastante. Bom, essa informação do interesse do Cruzeiro no Léo Cittadini foi traga pelo Samuel Venâncio já na noite dessa segunda-feira. Então os créditos aí para o Samuel. Então assim, o Léo Cittadini, por que eu acho que ele seria uma boa opção para o elenco do Cruzeiro? Primeiramente porque ele não tem jogado com frequência pelo Atlético Paranaense. O jogador tem 29 anos de idade e nesse ano foram apenas 12 partidas, para você ter uma ideia, e tem 4 partidas no Campeonato Brasileiro. Então, será que não tem risco igual o Zé Ivaldo, Gustavo, dele chegar a 7 jogos? Não, porque até a janela abrir no próximo dia 3 de julho, ele só vai disputar no máximo um jogo, né? O Atlético só tem mais um jogo até lá, então mesmo que ele jogue, chegaria só até 5, ele pode jogar até 6, então nessa questão está bem tranquilo. Então não tem sido aproveitado, é um jogador que tem contrato já se encerrando, se o Cruzeiro quisesse já poderia assinar a partir de junho, né, um pré-contrato com ele, porque o vínculo vai até dezembro de 2023. Mas diferentemente até do Zé Ivaldo, ele tem sido menos aproveitado ainda do que o defensor, e o Atlético Paranaense claramente não vai fazer grandes esforços para ter uma renovação de contrato ou manter o atleta até o final desse seu vínculo. Na temporada passada, o Léo Cittadini já perdeu muito espaço. Eu assim, consigo entender porque o Atlético Paranaense teve uma reformulação e cada vez, ano após ano, melhorando o seu elenco. Então é normal que alguns atletas que eram peças imperdíveis, né, no caso inegociáveis, em 2019, 2020, passou ficando mais como reserva, e foi o caso do Léo Cittadini. Ano passado mesmo, ó, deixei aqui o gol dele, ele fez aí, ó, 29 partidas, apenas 2 gols marcados e uma assistência. O último ano que ele joga com muita frequência foi em 2021, onde ele entrou em campo em 53 partidas, mas apenas um gol marcado e uma assistência. O melhor ano da sua carreira basicamente foi ali, ó, entre 2019 e 2020, deixei aqui, ó, os números dele para vocês. Nesse período foram 82 partidas, 13 gols e 4 assistências. Foi importante nos títulos da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense de 2021. Além disso, do título também da Copa do Brasil, lá em 2019, vencida contra o Internacional. Então o Léo Cittadini foi importante naquele período e na história do Atlético Paranaense. É aquela coisa, eu não espero do Léo Cittadini foi igual o Matheus Vital, eu sou bem honesto em relação a isso com vocês.
não acho que o Léo Cittadini vai chegar no elenco do Cruzeiro e vai fazer 8 gols e 12 assistências. Não é isso. É igual o Matheus Vital, eu já falei claramente para vocês. É um jogador que poderia agregar bastante, mas não espere que ele vai fazer mais 7 gols no Campeonato Brasileiro e dar 10 assistências. Não é esse o perfil do jogador, que raríssimas vezes na sua carreira fez um número muito alto de gols. Seja, por exemplo, por ele não ter essas características, ou às vezes não jogar como meia ofensivo, como um camisa 10, e sim como um meio-campista para criação de jogo, mais um camisa 8 e até mesmo fazendo um papel de recomposição no meio de campo. Não vai ser um cara para marcação, mas não vai ser um Arrascaeta, um Thiago Neves, um Montijo que vai ficar só lá na frente para marcar gols e dar passes. Não é isso, não é essa a característica nem do Matheus Vital e muito menos do Léo Cittadini. Será que os dois poderiam jogar juntos, Gustavo? Agora eu comento mais sobre isso, que eu quero falar aqui sobre o esquema tático de movimentação dele, mas vale lembrar aí que ele surge na base do Santos, passa também muito tempo no Guarani, passa ali também pela Ponte Preta, 2014, e assim, pelo Santos, ele ficou de 2015 a 2018, nesse período não jogou nem 60 partidas, 1 gol e 4 assistências, e chega para o Atlético Paranaense em 2019, na teoria para ser um reserva, porém assume essa titularidade. Eu acho sim que é um bom jogador, e vou mostrar aqui agora para vocês o último Campeonato Brasileiro que ele jogou com mais frequência, qual posição e quais setores do campo ele preenchia. Bom, onde aqui pelo site do SofaScore, deixei o mapa de movimentação dele para vocês, nota média de 6.70. É uma nota média boa que foi no Campeonato Brasileiro de 2021, tá? Porque 2020 ele jogou pouco, 2022 ele jogou pouco, 2023 só 4 jogos, mas lá em 2021 foi uma peça importante, nota média de 6.70. Naquele ano 29 jogos, começou como titular em 17 deles, então já dá para ver que não era titular em todas as partidas, geralmente 60% desses jogos, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. Porém, no ano, em 2021, ele também não marcou muitos gols, né? 1 gol e 1 passe, diferentemente de 2020, que marcou 7 vezes. Então, assim, não é um atleta que é extremamente ofensivo, dá para ver aqui claramente pelo mapa de movimentação. Acho ele até muito mais um meio-campista central do que o Matheus Vital, tá? Acho que os dois, sim, poderiam jogar juntos, porém, não acho que isso vai acontecer com muita frequência se o Léo Cittadini for contratado, né? Por quê, Gustavo? Porque eu acho ele muito ofensivo. Ele não é muito ofensivo, mas não tem essa característica de marcação, de desarme, que o meio de campo do Cruzeiro está faltando combate. Então, eu acho nesse primeiro momento, talvez com a chegada do Lucas Silva, o meio de campo com o que nós temos hoje, Machado, o Alisson e Matheus Vital, dá esse equilíbrio. Então, se pegar só os novos reforços, Lucas Silva, Léo Cittadini e Matheus Vital, eu ficaria com o pé atrás, não acho que é tão defensivo quanto poderia ter ali uma peça mais de desarmes, né? O Lucas Silva pode fazer esse papel, mas não é, e nem está sendo contratado para ser um primeiro volante. Eu já trouxe também essa informação para vocês. Então, no geral, gosto do Léo Cittadini, acho que pode ser uma boa opção, não tem salários totalmente fora da realidade financeira. Eu acho que o teto do Cruzeiro hoje, com certeza, já consegue contratar ele com direitos à luva, salários e tudo mais. É um dos benefícios que é disputar a Série A, né? Porque, meu Deus, ano passado qualquer jogador que o Cruzeiro especulava, se já era, por exemplo, acima de 150 mil, que era o teto, né, do Cruzeiro, já ficaria impossível de pensar. Hoje, de acordo com o Jorge Nicola, o teto do Cruzeiro é 300 mil, porém tem algumas exceções, como o Rafael Cabral, o Gilberto, que podem receber mais do que isso, então acaba que alguns jogadores possivelmente ter um salário próximo a esse teto, que com certeza já é muito maior do que o ano passado na Série B, e ano que vem, se o Cruzeiro mantiver na Série A, esse teto, quem sabe, não possa aumentar, sair de 300 para o mínimo para 400, para alguns novos reforços, tendo algumas outras exceções, e aí vai viabilizando aos poucos para o Cruzeiro voltar a ser competitivo. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que acha do Léo Cittadini, meio campista de 29 anos de idade, que aí atua como meio ofensivo ou como meio central? Lembrando que ele tem dupla nacionalidade, brasileiro e também italiano, natural lá de Rio Claro, no interior de São Paulo. Bom, já que o Cruzeiro, vamos falar aqui, né, me ouviu nessa situação do Léo Cittadini, brincadeiras à parte, mas outro jogador que eu falo aqui, ó, inclusive eu tenho uma capa aqui no YouTube que eu coloquei o Léo Cittadini e o Luiz Fernando, ponta do Atlético Goianiense, há quase 2 meses, falando dois reforços que poderiam chegar no Cruzeiro, né, coloquei os dois. Eu fico até pensando na cara dos dirigentes do Cruzeiro na época, tipo assim, nossa, nós realmente temos interesse no Léo Cittadini, o que esse cara aí tá falando? Será que ele sabe de alguma coisa? Sendo que não é, eu não sou jornalista, não tô dando furo de reportagem, não. É só sugestões. E
como eu já trabalho com isso há tanto tempo, 3, 4 anos, só dando sugestões pro Cruzeiro, para outros times, eu também tenho outros canais aqui no YouTube, até maior do que o Cruzeiro News, então esse já é meu trabalho há um bom tempo, acaba que eu sei quais são as características que o Cruzeiro vai buscar no mercado e jogadores que encaixem nesse perfil. E um deles seria o Luiz Fernando, ponta do Atlético Goianiense, ele que tem aí, no caso, 24 anos, deixa eu só confirmar aqui, não, 26 anos, atua tanto como ponta esquerda ou ponta direita, mas tem atuado mais pelo lado esquerdo do campo, e quem acompanha aqui o canal com frequência sabe que eu vejo essa necessidade gigante do Cruzeiro contratar um ponta esquerda para ser um reserva imediato do Bruno Rodrigues. Nem é reserva, porque basicamente esse cara ele entra todo jogo, porque tem que ter substituições nesse setor do gramado, né? Ponta, né? Quanto mais tiver no elenco, não é uma opção ruim, não. E o Luiz Fernando nessa atual temporada já tem 30 jogos, 13 gols e 6 assistências. É basicamente o melhor ano já da sua carreira. Tem 19 participações em gols em 30 jogos. É um grande destaque do Atlético Goianiense no Brasileirão. E antes que você pergunte, não, o Atlético Goianiense está na Série B, né? Então ele pode jogar à vontade por lá, não tem um limite de jogos para ele se transferir para outro clube da Série A. O contrato dele com o Dragão é longo, pelo que eu analisei aqui, até dezembro de 2025. Então, para sair, aí que é uma questão que não é tão fácil, igual o Léo Cittadini, o Lucas Silva, que eu citei aqui para o Cruzeiro, porque teria que ter uma compensação financeira. Porém, o Atlético Goianiense não acho que vai pedir um valor gigantesco, tipo assim, 13, 12 milhões de reais. Eu acho que não. Poderia ser uma negociação um pouco mais viável. Como o Cruzeiro já tem uma boa relação com o Atlético, por que não, por exemplo, tentar, vamos chutar aqui um valor para ele, 6 milhões e meio de reais. O Cruzeiro paga 3 milhões agora e no final do ano que vem, ou no meio da próxima temporada, tem uma obrigação de comprar esse percentual dele, igual fez com o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues não chegou de graça, não chegou de empréstimo, o Cruzeiro já chegou pagando 3 milhões, 4 milhões de reais, né, de acordo com o Jorge Nicola, parcelados para já ter o atleta um percentual. Acho que poderia sim, dependendo da negociação. Ele foi especulado em alguns times da Série A, teve especulações do Curitiba, se eu não estiver enganado, mas nada de oficial. Pode deixar o Dragão no meio do ano, que seria uma grande perca para o time que vai disputar o acesso para a Série A, né? Então não deve fazer jogo mole para liberar o jogador, que já foi bem na Série A do ano passado. Na temporada passada, 39 jogos, 5 gols e 7 assistências, já teve passagens pelo Grêmio, jogou bem pelo Botafogo ali, 2018, o primeiro ano dele depois que sai do Atlético e vai pro Botafogo, 7 gols, uma assistência em 54 jogos, foram mais de 125 atuações pelo Botafogo, até deixar a equipe, passou mais de 51 jogos, 3 gols e 6 assistências pelo Grêmio, e está aí há 2 anos pelo Atlético, excelente fase. Foram aí nesse período 69 partidas, 18 gols e 13 assistências. Números excelentes pelo atleta, que quando volta para o Atlético Goianiense joga muito bem. É muito parecido, por exemplo, com o Lucas Silva aqui com o Cruzeiro. Bom, só para vocês terem uma dimensão de onde que ele joga e tudo mais, que eu acho interessante mostrar para vocês, aqui no SofaScore também, nota média de 6.79, dá para ver claramente que ele cai muito mais pela beirada, pelo lado esquerdo. 13 partidas nesse ano na Série B, 13 jogos como titular, média de 71 minutos por jogo, 3 gols e uma assistência na segunda divisão. Dá pra ver também que ele joga algumas partidas como um ponta direita, né? Cai ali um pouco pro meio, mas claramente a principal dele é pelo lado esquerdo. Excelente peça, mas igual eu falei, se o Cruzeiro quiser contratá-lo, vai ter que desembolsar algum valor. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha tanto do Léo Cittadini e agora sobre essa outra opção aqui, né, que eu já venho trazendo tem um tempo no canal, sobre o Luiz Fernando, se você gosta ou não. Bom, se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que está um pouco longe ainda, mas quem puder se inscrever, sem dúvidas já é um próximo passo para nós alcançar esse objetivo. Vou deixar nosso canal de cortes aqui na tela, outras sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui, ó, falando sobre notícias do mercado da bola, aparecendo aqui para vocês também, e o link embaixo na descrição para você, no caso, seguir a gente nas redes sociais, tá aqui também, né, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!